O sofrimento, a fome, as guerras, o próprio mal. Quanto mais o tempo passa, mais essas coisas parecem aumentar por todos os lados. Milhões de pessoas na extrema pobreza, criminosos impunes por seus atos, além dos inúmeros desastres naturais. Em meio a tudo isso, uma pergunta sem resposta ainda paira no ar. Se Deus é tão bom, onde Ele está e por que não faz nada? Há um tempo atrás, rolando a minha timeline do YouTube, me deparei com notícias sobre o conflito em Israel. Um povo que, segundo a Bíblia, foi escolhido por Deus. Mas mesmo assim, as coisas que o vídeo retratava que estavam acontecendo lá eram a mais pura barbaridade. Se até com o povo escolhido acontecem desastres, imagina com o resto do mundo. Não é possível que Deus está vendo tudo isso, tem o poder necessário para impedir todas essas tragédias e simplesmente não o faz. Aquele pensamento me corroía. Deus não podia simplesmente ser chamado de bom. Não se ele, podendo acabar com o mal, optava por não acabar. Eu precisava de respostas para aquele paradoxo, porque ele tinha o potencial de desmoronar toda a minha vida de crenças em um Criador totalmente benevolente. Mas o que eu encontrei foi mais do que isso. Foi um tapa na cara tão forte e necessário que mais uma vez me mostrou que, apesar de se achar grandioso, o ser humano, na realidade, não sabe de absolutamente nada. Nesse vídeo eu quero refletir sobre o trilema de Epicuro, que basicamente diz que o Deus cristão não poderia ser ao mesmo tempo onipotente, ou seja, ter poder ilimitado, ser onisciente, saber de todas as coisas, e onibenevolente, ser totalmente bom, e que a soma dessas três características formariam uma contradição lógica. O fluxograma desse paradoxo é composto pelas seguintes perguntas. O mal existe? Sim, nós podemos ver claramente que o mal existe. Deus sabe que o mal existe? Sim, pois ele é onisciente. Deus tem poder para acabar com o mal? Sim, pois ele é onipotente. Deus quer acabar com o mal? Sim, pois ele é onibenevolente. Vale a gente se atentar que esse não é um argumento a respeito da não existência de Deus, sendo que a diferenciação entre mal e bem dentro da humanidade, na verdade só prova a necessidade que temos de uma mente superior para reger essa diferenciação. Esse é um argumento contra uma natureza totalmente boa e poderosa. Continuando. Mas então, se Deus sabe que o mal existe, tem poder para destruí-lo e deseja fazer, a pergunta que fica é, então por que o mal ainda existe? Acho que antes de tudo a gente tem que definir bem o que é o mal. A existência de Deus é logicamente incompatível com a existência do mal, eles disseram. Mas será que isso é totalmente verdade? Eu resolvi fazer esse vídeo porque acredito que esse paradoxo seja, na verdade, um motivo de muitas pessoas encontrarem dificuldades em se entregar para Jesus Cristo, e por conta disso acabam por perder o maior dom do mundo, que é o dom da vida eterna. Mas chega de enrolação. O que é o mal? Agostinho de Hipona, um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo, dizia que o mal não existe em si mesmo como uma substância, e que ele nada mais é do que a ausência do bem, da mesma forma que o frio é a ausência de calor e a escuridão é a ausência de luz. O mal, de igual forma, não seria uma substância, mas sim uma perversão ou deturpação do bem. Essas são comparações interessantes, especialmente essa sobre a luz, uma vez que a gente pode analisar e estudar as partículas de luz e sua trajetória, mas a mesma coisa não é possível com a escuridão. A escuridão de fato não é uma substância. Porém, a resposta de Agostinho, apesar de muito boa, ainda deixa em aberto algumas lacunas que precisam ser fechadas, e fechá-las é a minha proposta desse vídeo. Uma dessas lacunas é o questionamento que se Deus é o criador de todas as coisas que existem, e o mal, mesmo que não de forma independente, também existe, não teria sido o próprio Deus o criador do mal? E quanto a Satanás? Se Deus sabe de tudo o que viria a acontecer, por que mesmo assim ele o criou? Vamos por partes. Deus de fato criou o mal? E a resposta é sim. Mas calma lá, nós podemos e devemos dividir o mal em dois elementos existentes. E isso é muito importante, presta atenção. Existe o mal em conceito, que é diferente do mal em ação. Ou como dizia Platão, o mal que é presente no mundo inteligível e o que é presente no mundo sensível. Como assim? Deus criou o mal em conceito assim que definiu o que é bom, e ao dar liberdade de escolha para o ser humano de seguir ou não a sua boa vontade e suas leis. Já o mal na forma de ação, ou seja, o mal praticado, foi criado, entre aspas, por Satanás quando ele fez a escolha de se rebelar contra o Criador. E posteriormente também, através do homem, esse mal entrou no nosso mundo. Deus sabia que uma vez definido, o mal teria o potencial de se tornar uma ação, e mesmo que não fosse da vontade dele que isso ocorresse, ainda assim o fez. Mas se ele é bom e sabia dos riscos, por que continuou com essa ideia? Não existe resposta melhor senão caráter. Grande parte do mal existente nessa vida é fruto do próprio ser humano fazendo um mau uso de algo maravilhoso, que é o seu direito de escolha.
Mas Deus não poderia resolver esse problema criando um mundo sem o direito de escolha e, consequentemente, sem o mal? Veja, alguns podem dizer que Deus fez uma péssima escolha ao criar a realidade como ela é, que talvez um mundo onde simplesmente não houvesse o mal seria muito melhor, e que se eles fossem Deus, não iriam permitir o sofrimento como o Elohim permite. Mas isso realmente seria bom? Alguns ateus e agnósticos podem pensar que sem o mal tudo seria maravilhoso. Mas ora, que realidade incrível seria essa em que não temos a simples liberdade de escolha? Como podemos viver um paraíso se não temos a menor liberdade de ação? Esse conceito de mundo perfeito em nada seria superior a um regime de escravidão, por exemplo. Deus criou os seres humanos livres, justamente por sua natureza de bondade, e ao criar a liberdade sabia que, pela lógica, haveria sim a possibilidade das suas criaturas se virarem contra ele, sejam essas criaturas seus anjos ou até mesmo a raça humana. Como vimos lá atrás, Deus não pratica o mal, mas foi ele quem criou a possibilidade do mal existir. Ai, Azael, mas aí você tá se contradizendo também, né? Teoricamente, no céu também não haveria o mal e nem o sofrimento, e por consequência também não teríamos a liberdade de escolha e de ação. Você tá querendo dizer que o céu seria ruim, então? Não, meu caro. E é por isso que a nossa conduta em vida, enquanto estamos nesse mundo, é tão importante para a nossa vida após a morte. Temos aqui a possibilidade de realizar todas as escolhas que quisermos, tomar todas as decisões que forem necessárias e veja, cada decisão ecoará para sempre na eternidade. O céu é uma recompensa maior para aqueles que optaram por estar com Jesus enquanto nessa vida, que crucificaram seus prazeres em prol de um amor maior por Deus. Realmente, no céu não vai ter escolha de fazer o bem ou o mal, porque essa escolha deve ser tomada aqui, nessa terra. Por isso o livre-arbítrio nesse mundo é tão importante, e para que houvesse a real liberdade de escolha, deveria haver também a possibilidade de escolher não acatar a lei de Deus. Veja, o próprio conceito do verbo escolher pressupõe a existência de mais de uma opção. Eu vou explicar melhor isso. Imagine que você pode criar um ser pensante, uma espécie de robô. Você cria e atribui a ele todas as individualidades de um ser humano, com exceção de uma única coisa, uma pequena programação de que ele vai te amar. Independente do que aconteça, ele vai te amar. Você concorda comigo que nesse caso você não passaria de um iludido? Porque aquele amor nem sequer seria verdadeiro. Se você quisesse receber um amor real desse robô, ele deveria escolher te amar. Então nesse caso, porque Deus, sendo soberano como é, deveria se iludir. Ninguém poderia dizer que ama a Deus se não existisse pelo menos a possibilidade de não amar. Escolher Jesus não é fácil, mas sem dúvidas vale a pena. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Com tudo isso, a resposta acabaria sendo não. Deus não poderia criar um mundo onde não existiria o mal em conceito. Mas espera aí, eu acabei de dizer que tem algo que Deus não poderia fazer? Cara, essa é clássica e eu quero dar uma rápida pincelada sobre esse assunto. Se Deus é onipotente, então ele poderia criar uma pedra tão pesada que nem ele próprio seria capaz de carregar? Se a resposta for não, então ele não é onipotente, pois não pode criar a tal pedra. Mas se for sim, então ele também não é onipotente, pois não pode carregá-la. Esse é outro paradoxo que nos leva a refletir, nesse caso, sobre a onipotência de Deus. De fato, existem coisas que Deus não pode fazer. Mas aguenta aí, antes de ficar chocado ou dizer que eu sou um herege, acho que você vai concordar comigo que mentir, quebrar uma aliança ou ser destruído são bons exemplos dessas coisas. Mas então, como um Deus que possui limitações em suas ações, poderia ser considerado todo-poderoso? E se ele possui todo o poder, quem, dentro da criação, teria autoridade suficiente para ter estabelecido essas limitações? Olha, existe um equívoco aqui. A verdade é que muitos confundem o conceito de onipotência bíblica. Deus, em sua majestade, é sim onipotente e pode fazer absolutamente tudo, desde que esteja de acordo com o seu próprio caráter. Tendo em vista que, por conta de sua natureza divina, perfeita e lógica, ele não duela com o seu caráter. Se o Senhor pudesse criar a terceira margem de um rio, ou mesmo um quadrado redondo, ele não seria onipotente, mas seria ilógico. Deus trabalha com a perfeita lógica, e é por conta disso que o conceito de onipotência bíblica diz que Deus pode fazer absolutamente tudo, desde que esteja de acordo com a sua natureza. Mas o problema ainda não foi resolvido. Se a natureza do Criador é pura bondade e seu amor por nós é infinito, então por que as coisas ainda são como são? O apologeta William Lane Craig, ao ser perguntado sobre isso, diz que existem duas maneiras de confrontar o tema, como um problema intelectual e como um problema emocional. As pessoas tendem a tratar bem mais o problema emocional, e eu entendo isso. Somos seres que desfrutam de emoções o tempo todo, e quando o sofrimento nos atinge, é normal que venhamos a nos sentir mal e talvez até questionamentos passam pela nossa cabeça. Quanto a essa forma de tratar o problema,
Eu gostaria de lembrar do caso de Jó, que mesmo diante de tudo que passou ao perder tudo que tinha, se manteve fiel ao Senhor Deus. Devemos perseverar no Senhor, para que tenhamos a força necessária para continuar. Porém, o que eu quero tratar aqui é principalmente o problema intelectual. A verdade é que o mundo como conhecemos, com maldade mesmo, é a melhor opção de mundo quando falamos de liberdade e lógica perfeita. Na Nova Jerusalém, no paraíso, aí sim, não haverá mal e nem sofrimento, sendo que as pessoas que lá estarão serão aquelas que, exercendo seu livre-arbítrio, escolheram a Deus em detrimento ao inimigo e aos prazeres da carne. Liberdade, Azael. Como é que você pode falar em liberdade quando Deus nos ameaça usando o inferno caso não vivamos nele? Veja, quando Deus olha para o homem e diz, vive em mim, senão morrerás, ele não está fazendo uma ameaça. É como se a água olhasse para o peixe e dissesse, vive em mim, senão morrerás. Isso nada mais é do que uma simples constatação. Deus sabe que fora dos seus cuidados e proteção, estamos vulneráveis aos ataques do inimigo, e ele não deseja que sejamos alvejados. O grande amor de Deus, por muitas vezes, é negligenciado por nós. Somos seres ingratos e de coração endurecido. Por vezes já ouvi pessoas me dizendo que achavam injusto um único homem ser o suficiente para fazer com que o pecado afetasse todo o mundo. Mas essas mesmas pessoas se esquecem que é através também de um único homem que podemos alcançar a redenção. Chegamos à conclusão de que Deus não criou o sofrimento na forma de ação, mas permite que ele exista em respeito à nossa liberdade. E isso é fruto da sua extrema bondade. Você pode querer questionar se o respeito de Deus pela nossa liberdade é de fato benevolência, mas você não pode negar que, por mais que passemos por dores e sofrimento, foi Deus quem pagou o maior preço, sendo crucificado por nossos pecados. Sangue inocente que nos livrou da nossa própria culpa foi derramado por amor, o amor mais puro dentro da existência. Novamente, no livro de Jó, podemos ver que em determinado momento, Deus apresenta a Jó maravilhas da criação e coisas que ele jamais poderia imaginar. E ao apresentar as duas grandes bestas, Behemoth e Leviatã, Jó fica com medo. Porém, é o próprio Deus quem lida com aquelas criaturas. É o próprio Deus quem lida com Satanás e com suas tropas. Mas não batalha através do seu poder, até porque nem sequer existiria batalha se fosse assim. Mas combate o mal através do seu caráter e amor. É dessa forma que podemos ter a liberdade de realizar nossas escolhas, que podemos aprender com o exemplo de Deus quando ele fala para orarmos por nossos inimigos. É dessa forma que podemos ser imitadores de Cristo e de fato o sal dessa terra. Em determinado momento, Deus pergunta a Jó onde ele estava quando foram criados o fundamento dos céus e as estrelas, e Jó entende o recado. A criação é grandiosa e complexa demais para que a gente queira que todas as decisões sejam simplificadas a nosso bel prazer. O mundo criado pelo Senhor Deus é bom, organizado e bonito, mas também pode ser imperfeito, selvagem e perigoso, e pelo menos por enquanto, não foi projetado para evitar o sofrimento. Temos um Deus que conhece na prática a nossa dor, que mesmo sendo onipotente, soube o que não é conseguir carregar uma cruz. Mesmo sendo onisciente, provou a sensação da incerteza sobre o dia de amanhã e sua angústia. Mesmo sendo o Senhor dos céus, conheceu a sensação de não suportar a vontade de chorar ao ver um amigo morto. E mesmo diante de tudo isso que passamos aqui, podemos nos alegrar por saber que nossa angústia é passageira e que ao subirmos aos céus teremos corpos glorificados e sem qualquer imperfeição, enquanto o corpo do nosso Mestre Jesus Cristo continuará com suas feridas em suas mãos por toda a eternidade. Deus nos chama para confiar nele e em sua justiça, e para conhecer a sua vontade. Muito se questiona se a gente pode realmente fazer isso através da Bíblia. Existem muitos argumentos dizendo que não, que ela não passa de puramente literatura humana, mas eu discordo. E nesse vídeo sugerido, eu te provo meu ponto de vista por meio de fatos. Você tem minha profunda gratidão por ter me assistido até aqui, e te vejo em alguns segundos.